Alô, concurseiro, concurseira de todo o Brasil. Muito obrigado por você estar aqui conosco no canal da Loja do Concurseiro. Hoje eu quero bater um papo com você que vai realizar o concurso aí para a Polícia Militar do Estado do Paraná. Um concurso legal, um concurso que está aí e você tem que ser aprovado. Chegou a sua vez, chegou o seu momento. Eu sou o professor Helder Coelho, professor de Geografia aqui da Loja do Concurseiro e queria bater um papo hoje com você relacionado o quê? A população, estrutura socioespacial e múltiplas escalas envolvendo aqui, população nas suas múltiplas escalas relacionadas ao Paraná, ao Brasil e também ao mundo. Helder, este tópico, que é o tópico número 1, aí tem exatamente vários tópicos dentro dele, o que mais você acha que é importante? O que eu mais quero lhe apontar como importante dentro desse tópico? Bem, aqui, estrutura demográfica, distribuição da população e novos arranjos familiares, movimentos, redes de migração e impactos econômicos, culturais e sociais dos deslocamentos populacionais. Então, quando eu olho este tema como subtema no seu conteúdo programático de geografia aí do concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná, é basicamente você analisar o crescimento populacional, a distribuição da população, o movimento migratório que naturalmente existe dentro do Brasil, a formação do Brasil do ponto de vista étnico e tudo mais. Preste atenção para o recado, preste atenção para aquilo que eu quero lhe mostrar agora aqui, Primeira ideia, quando eu penso na sociedade, quando eu penso no povo brasileiro, quando eu penso na população brasileira, eu tenho sempre que pensar na seguinte ideia: formação étnica, lembra que é diretamente relacionado ao nosso processo de miscigenação, a distribuição da população brasileira no território, lembra que o Brasil é um país populoso e pouco povoado, o seu perfil etário, o perfil de idade da população brasileira. Será que o Brasil é um país jovem? Não, o Brasil já é um país predominantemente adulto e idoso. A urbanização que está relacionada a essa urbanização com a atividade industrial, que está relacionado ao êxodo rural, a migração do campo para a cidade. E também é muito importante lembrarmos alguns indicadores sociais. Sempre lembrando que são 3 escalas: a escala do Paraná, a escala local, a escala nacional, que é a escala do Brasil, e a escala mundo, Essas são as 3 escalas que sempre eu tenho que entender. Eu quero conversar com você hoje mais na escala do Brasil e um pouco aqui diretamente do Paraná. Preste atenção. Quando eu olho a formação étnica da população brasileira, quando eu olho essa formação étnica, lembra que nós somos resultados diretamente de um processo de miscigenação. Lembra que a ideia de miscigenação está relacionada à mistura das raças. E de uma maneira ainda lá muito tradicional, que você aprendeu lá no fundamental e tal, falar muito assim. O que eu vou perceber? Aqueles que vão compor a população: índios, brancos, negros, amarelos, Índios nativos, brancos, europeus, africanos, negros, amarelos, asiáticos. O processo de miscigenação ocorrendo ao longo da nossa colonização, aí vai gerar naquela situação bem tradicional, mistura de branco com negros, mulatos, índios com brancos formando caboclo, caiçara, mameluco ou caipira, cafuso, mistura de índio com negro, e ainocô, branco com japonês. Isso é diretamente resultado de uma miscigenação, mistura das raças, no qual nós vamos perceber isso ao longo de todo o nosso processo de colonização, ao longo de toda a nossa trajetória que vai ser marcada tanto pela nossa formação territorial, como também pela formação étnica do povo brasileiro. Esse grande mosaico, essa grande miscigenação que acaba sendo apresentado com a nossa colonização. Não esqueça, a miscigenação, olha só comigo, a miscigenação da população ocorre de forma intensa desde o início do período colonial.
no século XVI, quando colonos portugueses se relacionavam com escravos, negros e índios, muitas vezes à força, dando origem aos mestiços, mulatos, caboclos ou mamelucos, assim como o relacionamento entre negros e índios dando origem ao cafuso. A miscigenação é, sem dúvida, o ponto forte e diferencial da nossa sociedade. Então, não esqueça, para que você possa compreender a nossa formação étnica, eu tenho que exatamente voltar na história. Eu tenho que compreender o nosso processo de colonização, no qual essa mistura de raça vai acabar sendo intensa e vai gerar este cenário bem aqui. De acordo com o IBGE, em 2015, nós temos, olha só, o percentual de população branca, 45,22%, o percentual de população parda, 45,6%, o percentual dos meus irmãos de cor ou raça preta, aqui 8,86%, amarelos e também indígenas. É exatamente a nossa distribuição feita pelo IBGE na pesquisa nacional por amostra de domicílio, a famosa PNAD. Tranquilo? Isso é muito importante na nossa formação étnica, entender a formação histórica do Brasil. Depois que eu tenho que mostrar para você o que é crescimento populacional, ou seja, quero lhe apresentar o nosso perfil etário. Quando eu olho para o perfil etário do Brasil, não vai esquecer, o Brasil é um país que está o quê? Cada vez mais envelhecendo. É um país que vem cada vez mais aumentando a população adulta e idosa. Isso vai refletir então onde? Na mudança da nossa pirâmide etária. Isso vai trazer uma mudança na nossa pirâmide etária. Primeiro, Helder, quanto nós somos hoje? Não esqueça, de acordo com o IBGE, nós somos hoje mais de 210 milhões de habitantes. De acordo com o IBGE, aí 2019 nós temos o Brasil ultrapassando a casa dos 210 milhões de habitantes. Perfeito. Quem é que está apontando isso? Olha só como nós vamos ter então, 28 de agosto de 2019, o Brasil atingiu a marca de 210,1 milhões de habitantes em 2019, segundo dados do nosso IBGE. População brasileira continua crescendo? Continua, né? Nós continuamos crescendo. Em 2018, a população era de 208,4 milhões. 2019, ainda estamos iniciando 2020, então 210 milhões de habitantes. A população está crescendo, Helder? Sim, não esqueça, a população ela continua crescendo, só que ela cresce num ritmo menos acelerado. Olha só como nós temos aqui no nosso gráfico, ó, a população vai crescendo, só que ela cresce agora num ritmo menos acelerado, ou seja, está diminuindo a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, e também diminui a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos. Isso está relacionado o quê? Olhe para os nossos números. O que eu quero lhe apresentar? O Brasil em números. Brasil tem, não vai esquecer, mais de 210 milhões de habitantes. Nosso país, ele é considerado um país populoso, porque ele tem mais de 210 milhões de habitantes, mas ele é pouco povoado. Significa dizer que a população está mal distribuída. Ele é pouco povoado porque a nossa densidade demográfica, que é a relação de habitantes por quilômetro ao quadrado, é de 23,8 habitantes por quilômetro ao quadrado. Densidade demográfica, 23,8 quilômetros. 23,8 habitantes por quilômetro ao quadrado. Predomínio de população urbana. Olha só, nós temos 84,25% da população concentrada no espaço urbano. Uma taxa de analfabetismo que diminuiu, mas continua ainda elevada, 10,8%. A expectativa de vida aumentou, é uma expectativa de vida em média no Brasil de 75 anos.
apresenta uma gradativa redução do seu crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? A diferença entre natalidade e mortalidade, e também nós estamos percebendo a queda na taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade numa média de 2 filhos por mulher. E há, claro, um predomínio da população do sexo feminino. Aproximadamente aí o Brasil tem 51% de mulheres. Não vai esquecer, rapidamente, nosso país em números. O que eu lhe apresento agora? O Brasil continua crescendo? Sim. Crescimento vegetativo ainda é positivo? Sim, ainda é positivo. De acordo com o IBGE, olha que nós temos aqui, em cada 24 horas, nasce em média no Brasil, de 190 a 195, nasce em média no Brasil, e morre em média 170 a 175. Então é claro que mais nasce do que morre. O crescimento, ele ainda está positivo, só que ele é um crescimento que vem acelerando ou desacelerando? Ele vem desacelerando. Significa dizer que está caindo a natalidade, está caindo a fecundidade. E olha esse dado muito importante para você, que vai ser um agente de segurança pública. 65% das mortes são de pessoas com idade de 15 a 25 anos. Olha essa aberração aqui. É normal que 65% das pessoas que morrem no Brasil estejam entre 15 a 25 anos? É normal morrer com essa idade? Claro que não. Isso está ligado a crescimento urbano desordenado, isso está ligado à violência, isso está ligado à marginalização, isso está ligado à criminalidade. Nós estamos tendo uma morte grande aí, de jovens e pessoas no início da vida adulta. Isso aqui é um problema grave que o Brasil tem, aponta o IBGE. Tranquilo? Muito bem. Olha o que eu quero demonstrar agora. Se eu falo de perfil, eu tenho que olhar a pirâmide etária brasileira. A pirâmide etária brasileira, ela está mudando. Olha como era a nossa pirâmide bem aqui, Ela é triangular, achatada. Eu tenho uma base larga e ela vai diminuindo do meio para o ápice. A pirâmide do Brasil 2010, a base vai diminuindo e ela vai alargando bem aqui do meio e vai expandindo para o ápice e vai expandindo para o topo. Aumenta o número de adultos, aumenta o número de idosos e também aumenta a expectativa de vida. Olha só então, o que nós temos bem aqui? 2010, na projeção para 2020. Aumentou o número de idosos, mais de 60 anos? Aumentou. 19,3, vamos chegar em 28,3. 20 a 59 também aumentou. Eu tenho 43,8, passando para 52,9. O grupo de 20 para 39 também aumentou. 64,4, pulando para 67,3. Olha o grupo que diminui agora, o grupo de jovens, diminuindo 65,8 para 58,6. Comprovando novamente, o Brasil é um país adulto e idoso e cada vez mais um país que está envelhecendo. E se é um país que está envelhecendo, a nossa pirâmide etária, ela vai mudando o seu perfil. Olhe bem aqui, a pirâmide triangular achatada, ela vai engordando no meio para o ápice e olha bem aqui a projeção como ela fica para 2040, cada vez mais adultos e idosos com aumento da expectativa de vida. O novo perfil etário, quais são as causas desse novo perfil etário? Não esqueça, se vem aumentando o número de adultos e idosos e diminui o número de nascimento e também diminui a taxa de fecundidade, significa dizer que está caro o custo de vida. O custo de vida onde? No espaço urbano, já que o Brasil é um país que avança na urbanização. Não esqueça que também nós vamos prolongar o tempo do brasileiro na escola. Em média, passamos hoje 10 anos, de 8 a 10 anos, o que vai ter mais acesso à formação e à informação.
avanço no uso de anticoncepcionais, preservativos, operações e, é claro, a maior participação da mulher no mercado de trabalho, a mulher muitas das vezes com uma dupla ou até mesmo uma tripla jornada de trabalho. Perfeito? Olha só aqui a projeção, ó, 1940, 70, 95, 2000, 2020. O que eu quero que você observe? População de 0 a 19 em 40, 53%. Na década de 40, população de 20 a 59, 42%, e população acima dos 60 anos, 4,1%. Olha 2020, ó, diminui o número de jovens, aumenta o número de adultos e aumenta o número de idosos. Dessa forma, se aumenta o número de idosos, aumenta o número de aposentados, e nós tivemos o que recentemente no Brasil? A reforma da Previdência Social. E uma das justificativas da reforma da Previdência é justamente o envelhecimento da população brasileira. Brasil, país populoso, mais de 210 milhões de habitantes. População bem distribuída ou mal distribuída? Mal distribuída, ó, principalmente concentrada no litoral. Pouco povoado, 23,8 habitantes por quilômetro ao quadrado. É a nossa densidade demográfica, perfeito? E a distribuição, Helder? Não esqueça que a distribuição, nós temos o quê? Região de maior concentração populacional, nós vamos sempre estar relacionado à região sudeste, ó, região sudeste, com 42,06%, região nordeste com 27,79%, região sul do Brasil com 14,30% da população, região norte com 8,4% e o centro-oeste com 7,44%. População brasileira mal distribuída pelas regiões do IBGE, extremamente concentrada na região sudeste. Perfeito? E é claro que o Brasil vai se tornando cada vez mais um país urbano. Um país urbano, e além de ser um país urbano, também nós somos um país metropolitano. Por quê? Porque nós temos um grande número de regiões metropolitanas. Na década de 70, quando foram criadas as regiões metropolitanas, eram somente 9. Hoje, em todo o Brasil, são aproximadamente 70 regiões metropolitanas, de acordo com o Observatório das Metrópoles. Um país urbano e também um país metropolitano, já que estima-se que 40% da população urbana esteja morando nas 9 primeiras regiões metropolitanas que foram criadas na década de 70. É a nossa urbanização, ó, cada vez mais relacionado ao movimento do êxodo rural, a migração do campo para a cidade. E o Paraná? Quando eu olho o Paraná, quando eu olho para uma escala de população no estado do Paraná, não esqueça, no último censo, a população do Paraná, ela era uma população de 10.444.526 habitantes. A estimativa para 2019 é de uma estimativa de crescimento. Ó. Perceba que cresceu 11.433.957 pessoas. É um ritmo de crescimento, sim, positivo? A população está crescendo, só que ela já não está mais crescendo também a um ritmo tão acelerado como no Brasil, já é um ritmo menor de crescimento. E como você também percebe, na pirâmide etária do estado do Paraná, o que nós vamos perceber? Muito semelhante da do Brasil, com um grande número de quê? De pessoas aqui no quadro de adultos e também pessoas aqui no grupo de idosos, predominantemente adulto e idosos. Ó, a pirâmide cada vez mais gordinha do meio para o ápice, perfeito. E o ritmo de crescimento
A população continua crescendo, só que num ritmo menos acelerado. E Helder, e no Paraná? Predominantemente é um estado urbano ou é um estado rural? Predominantemente um estado urbano. A população urbana é de 8.912.000 contra uma população rural de 1.531.000 habitantes. Perfeito? É um pouco da noção que nós trouxemos para você sobre o que? Sobre números da população brasileira e também da população do estado do Paraná. O que eu quero lhe apresentar agora? Quero lhe apresentar os nossos cursos aqui da loja do concurseiro. Para você que eu tenho certeza que está aí intensamente estudando e quer ser aprovado e vai ser aprovado, eu lhe convido para você adquirir o nosso curso online por apenas R$ 250 aqui, PM do estado do Paraná. Você então terá direito aqui, Helder, o que eu tenho direito por esse investimento que eu vou fazer por R$ 250? Um teste simulado, revisão final online, mais apostila em PDF. Olha que bacana, ó. Material apostilado, revisão online e um teste simulado aí com teoria e também exercício por apenas R$ 250. Caso você não tenha toda essa grana, eu quero me preparar, mas mais lá perto eu quero estar contigo. Vamos lá então. Curso online apenas para que agora? Apenas no caso da revisão final online e um simulado. Simulado e revisão final por apenas R$ 39, por apenas R$ 39. Perfeito? Acesse www.lojadoconcurseiro.com.br, entre aí nos nossos canais, nas nossas redes sociais, tenha maiores informações, que eu tenho certeza que é um grande investimento que você fará para conseguir êxito na sua aprovação com essa equipe de professores que já trabalha na área militar para mais de 20 anos. Perfeito? O que eu trouxe para você agora? Como pode ser cobrado na prova? Algumas questões sobre esse tema que já vieram na prova. Olha só comigo aqui, preste atenção. 2014, a instituição responsável é a UFPR, a Polícia Militar, Oficial, Bombeiro Militar, Ensino Médio. Vamos lá? A população brasileira atingiu 202,7 milhões de pessoas em 1º de julho deste ano, 2014. Segundo a estimativa do IBGE, o volume de pessoas que vivem no país cresceu 0,86% em relação verificada igual período no ano anterior. São Paulo continua sendo a cidade mais populosa do país, com 11,9 milhões de habitantes. Em seguida, no ranking das cidades, vem o Rio de Janeiro, com 6,5 milhões, Salvador 2,9 milhões, Brasília 2,9 milhões, Fortaleza 2,6 milhões. Os 25 municípios mais populosos do país somam 51 milhões de habitantes e representam 25,2% da população. Nitidamente um país populoso e um país pouco povoado, uma população com certeza mal distribuída. Olha só, com base nos conhecimentos de geografia da população, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O aumento da população brasileira é decorrente, sobretudo, do crescimento vegetativo da população, que incorpora conceitos de natalidade e mortalidade. Verdade isso? O aumento da população brasileira, ele está relacionado ao crescimento vegetativo? Sim. E o que é o crescimento vegetativo? É a diferença entre natalidade e mortalidade. Mais nasce ou mais morre no Brasil, que eu já mostrei agora? Mais nasce. Então, é um crescimento positivo. Apesar de que mais nasce, mas é um crescimento desacelerado. Relação natalidade e mortalidade é crescimento vegetativo, que tem uma relação com o aumento da população. Letra certa é a letra A. Olha como foi fácil. Olha a letra B. O crescimento populacional evidenciado indica uma tendência de aumento das taxas de natalidade e fecundidade. Não,
diminuição da taxa de natalidade, diminuição da taxa de fecundidade. E uma diminuição da taxa de mortalidade associada ao envelhecimento da população. O erro, então, está bem aqui. Na letra C, esse acréscimo populacional tem como consequência a diminuição da renda per capita e o comprometimento dos recursos naturais, como evidenciada por Malthus, pois há um crescimento geométrico da população e aritmético dos alimentos. Tudo errado, há uma confusão enorme com a teoria malthusiana e também fazer uma relação bem aqui do acréscimo com diminuição da renda per capita não pode, está totalmente errado aqui. Vamos lá então, o erro na D e na E. O aumento da população é impulsionado pelo crescimento das periferias das grandes cidades, decorrentes do processos migratórios que fazem com que diminua o número de habitantes em cidades pequenas. Não tem nada a ver. Crescimento populacional é índice de natalidade e mortalidade. Não tem essa relação com aumento de população em periferia e também situação migratória. Não pode, está errado. O fator que explica o aumento populacional é a imigração, pois o Brasil tem recebido grande contingente populacional de outros países. Não, apesar de que tem existido nos últimos anos, sim, mas o principal fator não vai exatamente por aí, por isso que a letra certa é a letra A. Bem fácil, bem tranquilo, tenho certeza que você iria acertar. Olha essa segunda aqui que nós temos agora, ó. O que significa densidade demográfica? Assinale a alternativa correta. Acabei de dizer, né? Quando eu falo bem um país populoso, aí você viu, densidade demográfica é uma relação de quê? De habitantes por quilômetro ao quadrado. Vamos para ver então procurar? Letra A, densidade demográfica é o total de habitantes idosos multiplicados pela área que ocupam, ou seja, a média de habitantes idosos por quilômetro quadrado. Não se aplica a ideia de idosos bem aqui. Letra B, densidade demográfica é o total de habitantes somado à área que ocupam. Essa ideia de somado à área que ocupam também não fica. É o resultado da somatória de habitantes, não tem somatória. Densidade demográfica é o total de habitantes dividido pela área que ocupa, ou seja, é a média de habitantes por quilômetro ao quadrado. Letra certa, marcador na tela, vai aparecer bem aqui a letra C, com certeza. Onde é o erro na D? Densidade demográfica é o total de habitantes idosos. Ó, volta para o erro desse papo de idosos. Não é por aí não. Dividido pela área que ocupam, ou seja, é a média de habitantes por quilômetro ao quadrado. Não dá. Densidade demográfica é o total de habitantes multiplicado. Não é multiplicado pela área. E sim vai ser dividido pela área e não multiplicado. Ou seja, é o produto de habitantes. Letra certa, letra C. Fácil? Claro que fácil. Vamos para mais uma. Olha só aqui, ó. Terceira, também aqui Polícia Militar 2009. Considerando a migração um fato histórico dos primórdios da história, que significa a mudança da região, país, estado ou até mesmo domicílio, e é nosso país um direito fundamental. Assinale a alternativa correta. Alternativa correta relacionado ao que é o de relacionado ao processo de migração. Vamos lá. Migração é um fato odierno que faz parte da história atual da humanidade. Migrar faz parte do direito de ir e vir, porém não consta na Constituição brasileira. Primeiro, olha o erro principal aqui, ó. Faz parte da história atual da humanidade? Não. A migração faz parte dos primórdios da humanidade, desde o início, e não atual. Está errado. Migração é um fato que acontece desde algum tempo atrás, desde o começo da história medieval.
Migrar não faz parte do direito de ir e vir e não consta na Constituição brasileira. Migrar não faz parte do direito de ir e vir. Faz parte, sim, né? Não tem nada a ver. E também aqui, ó, parar no tempo, fazer o corte que começa na história medieval, não. Primórdios da humanidade, início. Migração é um fato que acontece desde o último século tempo. Portanto, fazendo parte da história recente da humanidade. Migrar faz parte do direito tributário, e consta na codificação tributária brasileira. Esse papo de direito tributário, codificação tributária é tudo errado, história recente, último século, também não pode. Ou é a letra D ou é a letra E. Vamos lá? Migrar é um fato que acontece desde há muito tempo atrás, desde o século XVII. Mesmo assim, migrar não faz parte do direito de ir e vir. E, portanto, não consta na Constituição brasileira. Está tudo errado. Letra certa, marcador na tela, vindo para a letra E. Migração é um fato que acontece desde o começo da história da humanidade, por isso que ele fala de primórdio. Migrar faz parte do direito de ir e vir e consta na Constituição brasileira o direito de ir e vir sobre o território. Letra certa, letra E. O que eu faço agora? Quero lhe agradecer. Muito obrigado por você estar aqui comigo no canal da Loja do Concurseiro. Não esqueça, ó, 30% de desconto em qualquer curso online da Loja do Concurseiro. Fica em casa. Muito obrigado e até a próxima.